Se você está procurando histórias em quadrinhos que realmente valem cada página, esse vídeo é para você. Hoje eu vou recomendar aqui 5 HQs da Bonelli que todo leitor deveria pelo menos dar uma chance. Então fica comigo aí até o final do vídeo, porque essa lista vai valer muito a pena, tá bom? Eu só quero frisar aqui, eu vou tentar fugir um pouco do óbvio, né? Que são os personagens da Bonelli ali, Tex, Zagor. Eu já indico a vocês que não estão nessa lista, mas, claro, leiam esses personagens. Aqui eu queria trazer uma lista um pouco mais fora do padrão Bonelli que a gente conhece, tá bom? Justamente para vocês conhecerem, porque eu vejo até relativamente poucas pessoas falarem sobre essas HQs, mas são muito boas. Então, sem mais enrolação, deixa o like, compartilha e se inscreva no canal para mais vídeos. E a primeira que eu quero apresentar aqui para vocês é essa daqui, ó, Lavender, do Giacomo Bevilacqua. Essa história aqui que é uma história fechada, tá? Ela tá até aqui no plástico porque eu guardei ela. Pessoal, essa HQ aqui é simplesmente incrível, tá? Na história nós temos esse casal aqui que vai passar uns dias ali, um final de semana, numa ilha paradisíaca, e eles contratam os serviços da empresa aqui que cuida da viagem, a Lavender, tá? Eles contratam os serviços de viagem dessa empresa que oferece um final de semana incrível nessa ilha paradisíaca, né? O casal contrata esse serviço. Chegando nessa ilha, tudo ia muito bem, até que coisas muito estranhas começam a acontecer, e aí é que começa todo o mistério dessa ilha. Será que ela é mesmo totalmente desabitada? É uma história que mistura ali, tem um suspense, tá? Tem um suspense com algumas leves pitadas ali de terror, tá bom? Mas o que deixa aqui tudo mais impressionante e cativante nessa história é a forma como o roteiro te vai colocando peças ali durante a história para você tentar imaginar o que está acontecendo e o grande mistério que essa ilha esconde. Então esse casal não vai ter aquele fim de semana tão tranquilo que eles estavam procurando nessa agência de viagem. Vale muito a pena isso aqui, cara. É muito bom, os desenhos são muito bonitos, as cores, e ela tem um plot, o final dela, que eu duvido, sério, eu duvido alguém descobrir esse plot durante a leitura. Depois que você lê, aí tem uns extras aqui que vai pontuando, e aí sim faz sentido, né? Você tem que ser uma pessoa bem diferenciada para descobrir o plot dessa história antes dela acabar. E, por favor, não leia os extras antes de ler a HQ, senão vai perder todo o sentido daquela surpresa do final da história, tá? É uma história simplesmente incrível que eu não conhecia, mas aí eu vi muita gente indicando, tá? E ela foi lançada pela Script. É uma HQ, pessoal, realmente muito boa da Bonelli. Uma história fechadinha, que eu não sei se ainda encontra, tá? Depois eu vou dar até uma pesquisada. Mas, ó, vale cada página disso aqui. Lavender, lançado pela Script da Bonelli. Então, bora para a próxima indicação. E a próxima HQ que eu quero indicar para vocês, da Bonelli, eu tô falando de Nathan Never, lançado aqui este volume 1 pela Grafite. Infelizmente, a Grafite teve alguns problemas, né? As pessoas reclamaram até que tomaram prejuízo. E agora eu não vou me lembrar, tá? Se é a partir do volume 2 ou do 3, me perdoem. A editora Red Dragon assumiu o título do personagem, está fazendo um trabalho incrível, tá? Mas
O Nathan Never, pessoal, se trata de uma ficção científica, tá? No melhor estilo Blade Runner, tá? 2001, Odisseia no Espaço. É uma ficção científica repleta de referências a esses clássicos, né? Blade Runner, como eu disse, 2001, Odisseia no Espaço, Asimov. Cara, tem de tudo nisso aqui. É um apanhado de referências, claro, sempre com muita identidade, que é o que a Bonelli costuma fazer. E nós temos aqui o Nathan, que é um agente espacial ali, e vai... ele é uma espécie de um detetive, um agente que vai ali investigar e se meter em diversos casos ali envolvendo intrigas políticas, crimes, e tudo isso repleto de, como eu disse, de referência, ficção científica e um roteiro muito bom. Ah, e claro, tem bastante ação também. Esse quadrinho aqui é em preto e branco, tá? O Lavender é colorido, que eu tinha falado anteriormente, olha só. Cara, isso aqui para você que gosta de uma boa ficção científica, cara, eu acho que esse volume 1, se você procurar aí pelos sites da vida, você ainda encontra, e por valor bem barato, tá? Eu acho que você ainda encontra ele. E a Red Dragon, que deu continuidade, ela seguiu esse mesmo padrão aqui para não ficar diferente da coleção que a Grafite tinha iniciado. Personagem muito bom, tá? De ficção científica, edição linda que a Grafite fez. É uma pena depois ter acontecido o que aconteceu, mas é um personagem que com certeza vale demais a sua atenção. Então tá aí a minha segunda indicação da Bonelli, é Nathan Never. A minha terceira indicação é um personagem, tipo assim, que eu conheci e, cara, como eu não li isso antes. Eu simplesmente ignorava o personagem, porque eu confesso, eu achava o nome assim, meio, não era chamativo, cara. E aí, quando eu conheci, eu fiquei simplesmente apaixonado por essa leitura. Eu tô falando de Dragoneiro, o Caçador de Dragões. Aqui nós temos, pessoal, uma série da Bonelli que está em andamento até hoje, tá? Mas é uma série que tem arcos fechados. Essa edição aqui mesmo é a primeira edição, tá? Que a Mitos Editora lançou aqui. É a primeira edição contando a origem do personagem. E aqui nós temos o Ian Aranil, que é um batedor do Império. É uma fantasia medieval, tá? Ele é um batedor do Império e ele vai sair aí para realizar várias missões, tá? Ali no reino de Erondar. Mas ele tem uma peculiaridade porque ele matou um dragão e a espada dele foi banhada. Ele e a espada foram banhados com o sangue desse dragão. E a partir daí o Ian adquiriu alguns, digamos que alguns poderes, tá? E aí nós vamos acompanhando a trajetória do Ian junto da Sera, que é uma elfa, o Guimor, que é um orc, e tem outros personagens também, tá? Cara, isso aqui é simplesmente incrível. Você é fã de Senhor dos Anéis? Game of Thrones? The Witcher? Cara, isso aqui é pra você. Conan, inclusive tem crossover com Conan, tá? Isso aqui é simplesmente incrível, uma fantasia medieval muito legal, muito bem escrita, extremamente bem desenhada. Toda a edição de Dragoneiro, você tem os desenhos assim, de um nível assim absurdo, tá? Absurdo, absurdo. Como vocês podem ver aqui, ó. Essa edição aqui, eu não tenho certeza se ainda encontra, mas a Panini republicou essa edição aqui em capa dura, num formato maior, colorida, tá? Eu ainda nem tenho, eu quero ter, porque, cara, Dragoneiro é simplesmente incrível. Por favor, leiam Dragoneiro, que você, cara, não tem como, não tem como. É muito bom mesmo, tá? Então, fica a minha indicação aqui de Dragoneiro, como terceira indicação aqui de Bonelli. Vale a pena demais.
E a minha quarta indicação também é um personagem muito legal. Esse eu já conheço há algum tempo, mas ainda não tenho completo. É meu sonho e eu tô falando de Mágico Vento. É isso mesmo, cara. Esse personagem, pessoal, é incrível, tá? Foi lançada a série completa, se eu não me engano, me desculpa se eu tô falando bobeira, em 132 edições. Foi lançado em formatinho pela Mitos Editora. Depois tiveram algumas republicações que não foi para frente. A Mitos decidiu cancelar, né, a publicação do personagem e quem assumiu foi a editora 85 e ela botou nesse formato que eles chamam de ônibus, tá? Que é um formato muito interessante, lembra muito um livro, tá? Com capa cartão, orelha, é uma edição bem bonita, tá bom? Bem bonita mesmo. E ela vem com 5 histórias, 5 histórias, 484 páginas. Você ainda encontra facilmente, porque são edições relativamente recentes, que a 85 está lançando e trazendo aqui pra gente, e prometem trazer toda a saga do Ned Ellis, que era um soldado que estava transportando um carregamento de ouro em um trem. Esse trem foi atacado e o Ned Ellis foi o único sobrevivente desse desastre. O trem descarrilhou, né? E ele perde a memória, uma chapa de metal entra na cabeça dele e ele perde a memória e ele é salvo por uma tribo de índios e ele, por causa desse acidente que ele sofreu, ele ganha alguns poderes ali, ele é uma espécie de xamã, ele se torna um xamã ali dos índios e aí nós vamos acompanhando a trajetória dele. Ele fica conhecido como Mágico Vento justamente por ele ter perdido a memória e ter ganhado esses poderes, né? E a gente vai acompanhando a trajetória dele, intercalando ali com o passado. A gente vai descobrindo também quem era o Ned Ellis antes dele se tornar o Mágico Vento. Cara, isso aqui é sensacional. Isso aqui é simplesmente incrível. Roteiros do Manfred, desenhos ali, tem vários desenhistas, Ortiz, Frizenda, cara, isso aqui são vários desenhistas, afinal é uma série mais longa, né? Então cada edição aqui você tem um desenhista, mas todos eles simplesmente incríveis, como todas as edições da Bonelli, né? E aqui nós temos um faroeste com terror, tá? É um faroeste de terror isso aqui. E é muito bom, cara. A mistura que o Manfred faz com o faroeste e o terror é simplesmente incrível. É um dos personagens mais legais da Bonelli que vale a pena a sua atenção, tá bom? Então fica a minha indicação aí de Mágico Vento. E por último, e não menos importante, nós temos aqui uma série também, mas já é uma série finalizada em 3 volumes, lançado também pela editora 85. Eu tô falando de Cassidy. Pessoal, Cassidy é simplesmente uma das melhores coisas que eu já li. Simples assim, tá? Você é fã de Tarantino? Pois é, assim como eu sou muito fã de Tarantino. Se você é fã de Tarantino, você muito provavelmente vai amar Cassidy, porque, cara, a quantidade de referências e similaridades, essa palavra existe? Acho que existe, né? Que tem que a obra de Cassidy tem com Tarantino é incrível, tá? Cassidy, ele é um bandido, né? Ele é um criminoso que dá ali vários golpes, né? E ele um dia ele é traído pela equipe dele, tá? E ele tá ali, ele é baleado e ele tá ali para morrer quando de repente aparece um homem misterioso, bluesman, um homem ali tocando uma gaita, né? E esse homem diz que ele tem um papo ali com o Cassidy, e esse homem diz que pode salvar o Cassidy da morte, porque o Cassidy ele tava ali agonizando, tá? Só que ele precisa fazer uma coisa em troca, tá? Para que ele não morra. O Cassidy aceita esse pacto e aí então ele vai atrás
de todos aqueles homens que o traíram no dia daquele golpe fatídico, que deu tudo errado. E aí o Cassidy, nós temos aqui uma história de vingança, né? De vingança, no melhor estilo Tarantino. E o Cassidy é um cara implacável com as pessoas que o traíram, tá? Um roteiro, assim, sensacional do Pasquale Ruju, ou Pasquale Ruju, que também escreve ali vários roteiros para o Tex, né? Inclusive um dos melhores roteiros do Tex, assim, atualmente, são as histórias dele. Cara, isso aqui é simplesmente... Cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. É uma história de ação, no melhor estilo ali daqueles filmes dos anos 90, com um roteiro parecido com os do Tarantino. E tem muita ação, tiroteio, bomba, sexo. Cara, porque o Cassidy, ele é um cara, assim, muito, assim, carismático. Então, ele seduz ali as mulheres. Mas é uma história muito boa, cara. Isso aqui é muito boa. Fechada em 3 volumes, tá? Cada história, se eu não me engano, tem... Cada volume desse aqui tem 6 histórias, tá? E aí, nós fechamos a saga desse criminoso muito carismático que você acaba torcendo para ele em diversas ocasiões aqui, tá? E no decorrer da trama, que cada vez mais ela vai melhorando, nós vamos conhecendo o passado do Cassidy, que foi também ali um soldado na guerra do Vietnã. Tem toda uma história ali envolvendo ele e a família dele. Então, é um personagem que vale a pena você conhecer, também lançado pela editora 85, e você encontra facilmente, diretamente com o Leonardo. Então, vale muito a pena. E esses foram os 5 quadrinhos da Bonelli que eu queria indicar aqui para vocês. E aí, gostaram do vídeo? Conhecem esses personagens? Se interessaram, caso você não conheça? Eu indico demais, se você não leu nada disso aqui que eu falei, eu indico demais você dar uma chance, porque eu tô falando de verdade, pessoal. São leituras acima da média, são muito boas mesmo, que vão te trazer bons momentos ali de descontração e um roteiro que vai te trazer demais, te fisgar demais nas histórias, beleza? Então, essas foram indicações. Deixa aí nos comentários o que você achou. Deixa indicações aí de outros personagens, de outras editoras. Deixa aí nos comentários, beleza? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, mais uma vez, deixa o like, compartilhe. E desculpa tomar tanto tempo seu assim, se você assistiu até o final. Mas fica aqui o meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e leiam Bonelli, que vocês não vão se arrepender. Falou, valeu, tchau!